Oi, pessoal, começando a se conectar, essa turminha que vai acompanhar aqui a nossa leitura de hoje do Śrīmad Bhagavatam. Sejam todos bem-vindos. Marcelo Magalhães, sempre dando aquele feedback de vídeo e áudio. Bom, muito obrigado, Marcelo. Valeu. Eu estou fazendo aqui a transmissão também pelo Instagram. E hoje, sexta-feira, 21 de março de 2025, a leitura de hoje é do terceiro canto, último capítulo, último shloka, né, último verso do capítulo 19 desse terceiro canto, que é o verso 38. Você que tem o Śrīmad Bhagavatam em casa. Oi, Sundarang, bom dia, minhas reverências, Sundarang. Foi muito produtivo, muito legal ontem. Programa muito bem-aventurado na sua casa. Parabéns por, assim, estar fomentando, né, a propagação do Cantar dos Santos Nomes, desse conhecimento, atingindo tantas pessoas, né, que estão aí se socorrendo desse legado de Srila Prabhupada. Muito bom mesmo. Então, vamos lá começar essa leitura de hoje. Esse capítulo 19, que a gente vai estar encerrando hoje, é intitulado A Matância do Demônio Hiranyaksha. Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Śrīmad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento. Jaya. Fala aí, Mary Krishna, bem-vindo, reverências também, todas as glórias a Srila Prabhupada. Vou fazer a leitura aqui então do verso. Etan mahapunyan alam pavitram Dhanyam yashasyam padam ayur ashisham Pranendriyanam yudhishaurya vardhanam Narayanom te gatir angashrimvatam. Vou repetir. Etan mahapunyam alam pavitram Dhanyam yasasyam padanayur asisham Pranendriyanam yudhishaurya vardhanam Narayanam te gatiranga shrimvatam. Vamos lá, palavra por palavra. Etat, esta narrativa. Mahapunyam, conferindo grande mérito.
Alan, muito. Pavitran, sagrada. Danyan, conferindo riqueza. Yashasyan, trazendo fama. Padam, o receptáculo. Ayuhu, de longevidade. Asishan, dos objetos de nossos desejos. Prana, dos órgãos vitais. Indriyanam, dos órgãos de ação. Yudi, no campo de batalha. Shaurya, a força. Vardhanam, aumentando. Narayanaha, Senhor Narayana. Ante, no fim da vida. Gatihi, abrigo. Anga, ó querido Shaunaka. Shrinvatam, daqueles que ouvem. Tradução e significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada, nosso Jagadguru. Fala aí, Ademas, bem-vindo. Javier Tenórios, Fábio Silvagni, Madana Mohana, Hare Krishna. Haridashana, bem-vindo. Reverências também. Madana Mohana Dasa, também conhecido como Márcio Claro. Então a tradução vai aqui. Esta sacratíssima narrativa confere extraordinário mérito, riqueza, fama, longevidade e todos os objetos de nossos desejos. No campo de batalha, ela promove a força de nossos órgãos vitais e órgãos de ação. Aquele que a ouve no último momento de sua vida é transferido para a morada suprema do Senhor. Ó querido Shaunaka! Lila Dassa, bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. Vamos ao significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Os devotos geralmente sentem-se atraídos pelas narrativas dos passatempos do Senhor. E, mesmo que não pratiquem austeridades ou meditação, este próprio processo de ouvir atentamente sobre os passatempos do Senhor, cumulá-los-á de inumeráveis benefícios, tais como riqueza, fama, longevidade e outras metas desejáveis de vida. Ou seja, meramente por ouvir sobre o Senhor Supremo, os passatempos do Senhor Supremo, isso atrai também, dentro do plano de existência material, benesses. A pessoa que desenvolve suas potencialidades espirituais, em regra, naturalmente, vem acompanhado disso também um progresso material. Se alguém continuar a ouvir o Srimad Bhagavatam, que é repleto de narrativas dos passatempos do Senhor, no fim desta vida será certamente transferido à morada eterna e transcendental do Senhor. De modo que os ouvintes são beneficiados tanto no final quanto durante sua permanência no mundo material. Este é o supremo, este é o supremo, sublime resultado de ocupar-se em serviço devocional. O início do serviço devocional consiste em reservar algum tempo para ouvir o Srimad Bhagavatam da fonte certa. Qual é a fonte certa? Srila Prabhupada. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, claro, temos outros também, grandes acharyas. Prabhupada, por exemplo, ele sempre faz menção a Siddhantas, a Vishwanatha Chakravarti, Thakura, enfim, a grandes acharyas também. Mas nós aqui especificamente, sobretudo a turma do Ocidente,
está bebendo da fonte de Srila Prabhupada, porque Prabhupada é que veio revelar todo esse conhecimento e nos conectar com outros sadhus. Não é assim? Então, devemos tudo a Srila Prabhupada. E ele é a nossa referência, é o Jagadguru, né? Inclusive, agora, recentemente, nesse Kumbh Mela que ocorreu, um Maha Kumbh Mela, Srila Prabhupada foi canonizado, né, como Vishwaguru, convalidando essa posição ímpar de Srila Prabhupada por seus méritos de propagar o conhecimento por todo mundo, espalhar por todo mundo o conhecimento védico. Então vamos lá. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu também recomendou os 5 itens do serviço devocional, a saber, servir aos devotos do Senhor. Dasa no dasa, né? O princípio dasa no dasa. Cantar Hare Krishna, fundamental, é o remédio. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Opa, já estamos aqui, estamos nessa toada, né? Ouvindo o Bhagavatam. Adorar a deidade do Senhor e viver em um lugar de peregrinação. A simples execução dessas 5 atividades pode salvar-nos da miserável condição da vida material. Srila Prabhupada Ki Jai. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 3º canto, 19º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Matança do Demônio Hiranyaksha. Fantástico, né? Então aqui está se fazendo referência a Sutta Goswami discorrendo não é isso? Sobre o diálogo, né, de Sutta Goswami discorrendo com Chanal Karishi, lá o que aconteceu anteriormente, né, que foi a conversa entre Shukadeva Goswami com Maharaja Parikshit. Então vamos lá. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Patarubhyas Chakri Pasindu Bhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Bom, então eu aqui implorando as bênçãos de Srila Prabhupada, dos Bhagavatas de Krishna, para poder discorrer um pouquinho sobre esse verso e esse significado de Srila Prabhupada. Também peço a vocês essas bênçãos e peço a vocês também que, por favor, contribuam trazendo suas percepções. Seus comentários são sempre muito importantes, muito bem-vindos e sempre ampliam as percepções sobre os pontos filosóficos aqui tratados. Não é isso? Então, verso 38, você que chegou agora, eu vou repetir. Verso 38 do capítulo 19, a matança do demônio Hiranyaksha, do 3º canto do Srimad Bhagavatam. E ele fala, Etan mahapunyam alam pavitram danyam yashasyam padam ayur asisham pranendriyanam yudhishaurya vardanam narainam tegatiranga shrinvatam. E a tradução, esta sacratíssima narrativa confere extraordinário mérito, riqueza, fama, longevidade
e todos os objetos de nossos desejos. No campo de batalha, ela promove a força de nossos órgãos vitais e órgãos de ação. Aquele que a ouve no último momento de sua vida é transferido para a morada suprema do Senhor, ó querido Shaunaka. Então temos aqui Suta Goswami fazendo esta afirmação, tá? Isso me remete a um verso da Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitran Idam Uttamam Pratyaksha Vagamandar Myam Susukam Kartum Avyayam. Esse verso Krishna afirma que esse conhecimento propagado através do Bhagavad Gita, também aqui do Srimad Bhagavatam, ele é o rei do conhecimento e o rei da educação. É o mais secreto de todos os segredos. Ele é Pavitran, Uttamam, Pavitran Idam Uttamam. Ele é supremamente puro. E ele, por permitir uma percepção direta do eu, é o processo mais poderoso para o cultivo do autoconhecimento. É o processo que vai fazer com que a gente consiga se entender, se conhecer como alma. Identificar as nossas contaminações e, através desse diagnóstico, vai permitir que a gente faça um trabalho de cura interna, no âmago do nosso ser, para o cultivo das qualidades divinas, naturais de toda entidade viva, toda alma espiritual, mas que ficam abafadas em razão das coberturas do ego falso. A nossa identificação com o personagem que estamos vivenciando nesse mundo, destituídos do conhecimento, do princípio da alma, da nossa natureza espiritual como almas espirituais, isso faz com que a gente se comporte de forma pervertida aos interesses da alma pura que somos. Em essência, né? Pureza em essência. Que detém as mesmas qualidades de Krishna, em última análise, Satchitananda, né? A mesma constituição. Então, Pratyaksha Vagamandharmyam, porque esse conhecimento promove uma percepção direta do eu. Ele é a perfeição da religião. Ele é eterno e é muito agradável de ser praticado. Olha que incrível esse verso, né? Que corrobora essa afirmação em que Suta Goswami fala: esta sacratíssima narrativa confere extraordinário mérito. E todos os objetos de nossos desejos, os nossos desejos como almas espirituais e não como almas condicionadas, que estamos aí desejando um monte de bugigangas do mundo material, ou como Dhruva Maharaj revelou para o Senhor Vishnu, quando ele teve o Darshana de Vishnu, que ele carregava cacos de vidro, né? Porque ele estava buscando uma conexão com o Senhor Supremo, mas para reivindicar um reino tão ou mais poderoso do que o do seu pai. E aquilo são apenas cacos de vidro perante assim a riqueza que é a conexão com o Senhor Supremo. Agora, esse verso que eu mencionei, lá do Bhagavad Gita, ele traz um componente que é bastante... Eu sempre fiquei assim muito... achei curioso quando ele fala que é o mais secreto de todos os segredos.
E é claro, através do aprofundamento, é possível entender que, na verdade, não é que Krishna preserve esse conhecimento para uma classe específica de pessoas, ou que ele não queira o acesso a esse conhecimento, que esse acesso seja obtido por todo mundo indiscriminadamente. Não, de maneira nenhuma. Essa afirmação desse verso é porque nós é que não temos interesse. Entende? Então, por isso que ele é o mais secreto de todos os segredos. A alma condicionada, iludida, inebriada aqui nesse mundo material, você tenta tocar o coração dela com esse conhecimento e as pessoas... Quantas vezes nós rejeitamos, assim, o cultivo do conhecimento espiritual? Porque as pessoas estão aí imersas na ilusão de Maya e fazendo das suas vidas uma grande perda de tempo, tentando coletar os cacos de vidro do mundo material. Até que, pela misericórdia do Guru de Krishna, a gente possa ter assim um despertar e, opa, peraí, deixa eu ouvir sobre isso. É interessante que eu tenho uma realização pessoal, porque lá nos anos 80, eu fui agraciado com um livro, Conhecimento Transcendental, se eu não me engano, ou era A Perfeição do Yoga, um livro desse pequeno, de Srila Prabhupada, que trata de temas ali pontuais. E aí, um devoto, né, na rua, me abordou, e eu, então, adquiri o livro, não lembro, acho que eu comprei incenso e ganhei o livro, alguma coisa assim. Era bem comum isso, antigamente, né? Os recursos obtidos com a venda do incenso subsidiavam a impressão dos livros, então era uma maneira de fazer os livros chegarem até as pessoas. E eu lembro que eu peguei aquele livro e comecei a ler. Só que não me interessou. Achei muito over. Achei que estava fanático demais, um conhecimento que estava muito... Na verdade, eu é que estava deveras contaminado e eu não tinha condições de entender a linguagem de Srila Prabhupada, a linguagem dos Vedas. E aí, mais tarde, alguns anos depois, finalmente eu fui ter contato com os livros já numa outra situação, já com alguma vocação, e a partir de então, rapidamente, eu que já vinha lendo outros livros do Oriente, né, a filosofia oriental, quando peguei o livro de Srila Prabhupada, naquele outro momento, que foi inclusive Ciência da Autorrealização, aí foi uma transformação absurda. Aí eu entendi tudo, e aí foi incrível, né? Aí foi quando... Então, a maioria de nós não está interessado. A gente aqui no mundo material, na condição de almas condicionadas, a gente está muito preocupado em pagar boleto, em promover assim, as férias num local legal, as viagens, curtir a vida de montão. Estamos absortos nessas propostas superficiais de existência. E não entendendo que o tempo é o senhor de tudo, que o tempo devora tudo e que tudo vai ser devorado pelo tempo. E que o templo representa Krishna mesmo também. É Krishna. E aí ficamos, então, sob a jurisdição dos gunas, né, dos modos materiais, que controlam todo ser que habita o plano de existência material, mas que não controla o devoto que se rende a Krishna. Então, outro verso que é bastante pertinente
é o verso 9 do capítulo 10 da Bhagavad Gita, que fala Matita Magata Prana Bodhayanta Parasparan Katayantas Chamanityantu Shanti Cha Ramanti Cha. Esse verso ele tem uma linguagem poética, eu gosto muito, em que Krishna fala assim: os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Eles estão sempre assim ávidos por falar tópicos sobre mim, conversando sobre mim. Deixa eu pegar aqui a tradução mais precisa. Então, os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. Está totalmente alinhado com o que nós lemos aqui no Bhagavata, né? Sobre os benefícios de se ouvir Krishna Katha, Hari Katha. Hari Katha é o primeiro estágio do serviço devocional. O serviço devocional, ele se desencadeia em 9 estágios, né? O primeiro é Shravana, que é exatamente ouvir as escrituras. De fonte autorizada, Srila Prabhupada enfatiza muito isso, né? Não é assim? Vamos dar uma olhadinha aqui. Prabhupada menciona aqui se alguém continuar vendo que é repleto de narrativas tal. Na verdade, independentemente de estar no significado de Srila Prabhupada ou não, o fato é que é preciso ouvir o Bhagavatam da fonte autorizada, como nós estamos ouvindo, né? Srila Prabhupada tece os seus comentários, seus significados, e, portanto, a gente consegue compreender o que cada shloka está querendo dizer, né? Então, esse é o ponto, né? Essa leitura diária, esse contato constante com esse conhecimento, é a grande nutrição da alma espiritual. É interessante que no mundo material, as almas condicionadas, elas estão sempre aí ávidas por ouvir as fofocas acerca da vida das pessoas mundanas. Não é verdade? O tanto de meios de comunicação, de veículos de informação mundana que existe para estar falando da vida das pessoas aí por aí. Não é verdade? E as pessoas estão muito ávidas por ouvir sobre os outros, né? Aquelas pessoas famosas do mundo material. E aí a pessoa ali perde o seu tempo, né? Dedica tempo, está ouvindo muitas vezes coisas completamente assim, sem sentido, e que não trazem nenhuma nutrição. Obviamente claro que existem pessoas que estão nesse mundo material, que têm notoriedade e que apresentam condutas que são sóbrias, que são interessantes e que trazem também alicerces para a dignidade humana, entendeu? Mas o ponto que eu quero chegar é que é essa tendência natural da entidade viva de querer ouvir sobre os outros. Entende? Agora, muito melhor do que isso é ouvir sobre Krishna. Porque, como o verso menciona, traz todo um acervo de benefícios, né? Vários benefícios de se ouvir Krishna Katha ou Hari Katha. E como eu dizia, o primeiro componente, Shravana, é o primeiro componente dos 9 processos de Bhakti. O primeiro é ouvir.
Aí até, como a gente sempre brinca, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para falar menos e ouvir mais. E quando a gente coloca a nossa capacidade auditiva para ouvir Krishna Katha, pronto, aí se abrem todas as perspectivas favoráveis para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, essa leitura sistemática diária é o que vai trazer a nutrição para nós, almas espirituais. É o que vai despertar, por exemplo, a nossa força para a prática meditativa. Do cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É fundamental. Quando a gente se nutre com conhecimento espiritual, aquilo traz, os desdobramentos são o quê? Mais disciplina, mais dedicação no processo de cantar o Mahamantra, mais compreensão na importância de se lapidar a abordagem ao santo nome. Como é que eu devo cantar o Mahamantra Hare Krishna? O estado de espírito, Trinada Piso Nityana Tarora Pisa Rishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Deve-se cantar os santos nomes no estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua, mais tolerante do que uma árvore. Alguém pode perguntar, mas como assim mais tolerante do que uma árvore? É uma linguagem filosófica também, poética, interessante, mas totalmente, que tem todo sentido. A árvore é uma entidade viva. E ela está ali, né, travada, enraizada na terra, recebe todo tipo de intempéries, muito sol escaldante, chuvas torrenciais, e ela está sempre ali, oferecendo frutos, flores, abrigo, né? Quando a gente está num verão, e aí você chega embaixo de uma árvore, eu me recordo agora recentemente, a gente foi fazer o Harinama ali no Leblon, e aí aquele sol escaldante, aí nós vimos ali, tem umas árvorezinhas, meio que uns arbustos, né? Nem tão altas são, mas concedendo uma sombra. Quando a gente chega para debaixo da sombra, já dá aquele alívio, já liga ali um split de 20 mil BTUs, 24 mil BTUs, ali em plena Avenida Delfim Moreira, trazendo muito mais conforto. Então, por isso, a árvore ela é muito tolerante, que ela suporta todas as intempéries e está sempre concedendo benesses para as entidades vivas. Então, por isso, mais tolerante do que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, sempre pronto a oferecer todo o respeito aos outros, mas não assim desejoso na expectativa de ser respeitado. Então esse shloka, esse é do Sri Sikshastaka, né? É a terceira linha do terceiro verso do Sri Sikshastaka. Ele fala, então, em tal estado de espírito, podes cantar os santos nomes constantemente. Então tudo isso é obtido através desse debate aqui que a gente realiza, entendeu? Isso fortalece as nossas percepções, as nossas convicções, a nossa Buddhi Yoga, né? Inteligência que conecta com Krishna. Buddhi, essa inteligência que faz a gente perceber, além do que os sentidos materiais captam. Essa inteligência ela é fortalecida e a gente consegue ver o que a gente normalmente na condição condicionada não enxerga. Então, por isso a importância dessa constante conexão com os livros de Srila Prabhupada. E aí você desenvolve esse comprometimento com o cantar do Mahamantra. E o cantar do Mahamantra com mais comprometimento, aí a coisa ganha corpo, entendeu? Porque, na verdade, em Kali Yuga, todo o mistério de Bhakti está contido no Mahamantra. Confirmado pelo meu dog aqui. Todo conhecimento
Daí a importância, tá, gente, dos Harinamas. Porque os Harinamas, eles levam a todas as pessoas que estão ali na rua, que escutam, independentemente delas se atraírem ou não por aqueles devotos malucos lá, esquisitos, que estão ali cantando aquele mantra, não é verdade? Independentemente do estado de humor das pessoas, do quanto elas estão interessadas ou desinteressadas, essa prática de fazer distribuição do Santo Nome nas ruas, ela vai surtir um efeito, entendeu? Queiram ou não queiram. Essa é a potência do Santo Nome. Então imagine abordar o Santo Nome apropriadamente, seguindo as instruções de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que deixou exatamente o Sri Sikshastakam, que é a revelação da maneira com que se deve abordar o Santo Nome, o Mahamantra Hare Krishna, e aperfeiçoando o processo do cantar. Buscar cantar, pedir a Krishna, toda a nossa conduta em Bhakti, em Sadhana Bhakti, na verdade, porque nós não estamos em Bhakti, né? Nós estamos em Sadhana Bhakti, que é praticando Bhakti através de regras e regulações, através da disciplina. É um estágio para que a gente possa desenvolver espontaneidade no cantar dos santos nomes. Então, todo esse processo, ele é poderosíssimo e é para nos capacitar a desenvolver um estado de consciência puro, um Raganuga Bhakti, que é a ação amorosa, o serviço amoroso a Krishna, espontaneamente. Então, Bhakti revela Bhakti. Entende? Essa abordagem preliminar, ainda que ali sistemática, e que pode ser chata no primeiro momento, ela vai se desenvolvendo e vai trazendo a bem-aventurança interna. Isso aqui é o... E aí você aperfeiçoa o cantar. E aí você quer melhorar ainda mais o seu cantar. Mas sim, o que eu queria dizer é que todas as nossas práticas, elas dependem de um Sharanagati, de um pedido de bênçãos, de um clamor, para que Krishna permita que eu aborde corretamente o seu santo nome. Que Krishna me dê condições, porque, claro, não é todo dia que a gente acorda e, vou cantar Hare Krishna, todo felizinho. Porque nós ainda somos atacados pelas influências dos gunas. Então a gente precisa do clamor, né, de sempre pedir, por favor, Krishna. Essa atitude de rendição, ela é um divisor de águas. Eu não tenho vontade de cantar Hare Krishna. Então, desenvolva o desejo de querer cantar. Mas eu não consigo desenvolver o desejo nem de desejar querer cantar. Então, desenvolva o desejo de desejar querer cantar uma... E assim vai. Tem que ser... Essa atitude é o que vai viabilizar o nosso desenvolvimento. Porque nós fomos treinados nesse mundo material a sempre nos achar autossuficientes. Eu vou aqui fazer, eu dou conta por mim mesmo. Só que Bhakti, Krishna, ele só se revela ao seu devoto. Devoto significa aquele que vive de votos. Aquele que se dirige a Krishna fazendo votos e pedindo a Krishna proteção. Pedindo o abrigo de Krishna. Então, consequentemente,
com essa atitude, aí volto lá para o terceiro verso do Shikshastaka, né? Humildade, com muita tolerância. Por que tolerância? Porque quando a gente pega a Japamala, tem dias que a gente pega, e aí é difícil, é arrastado. Mas você tem que tolerar o quê? A mente que está tentando te conectar com os objetos dos sentidos. Não, mas tem um negócio ali, hoje vai ter um programa que vai estar ali no, sei lá, o streaming tal está lançando um novo filme. A mente, ela está sempre ali, né? Buscando se conectar com os objetos dos sentidos. Então temos que tolerar essa mente materialmente condicionada que tenta nos tirar da prática, entendeu? Por isso temos que ser mais tolerantes do que uma árvore, entendeu? E aí sim, eu mencionei sobre acharmos que somos autossuficientes, né? Não somos autossuficientes para nada, entendeu? A entidade viva, ela tem que estar sempre dependendo de Deus, sempre desenvolvendo essa dependência. Deus, por favor, me ajude. Esse clamor, ele é fundamental na jornada espiritual, entendeu? E sim, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Você não se achar que eu sou a última bolacha do pacote, eu sou incrível, eu sou importante. Não. Eu sou um náufrago aqui, perdido no oceano da existência material, e preciso de Krishna. Mas eu preciso de quê? Dos devotos de Krishna, na verdade. Porque o devoto de Krishna é que dá Krishna. Aí o princípio dasa no dasa, né? A dependência do devoto de Krishna. O princípio dasa no dasa, vocês sabem, né? O servo do servo do servo do servo do servo de Krishna. Não é assim? Então é isso, gente. Então, eu estou vendo aqui muitos comentários, isso me alegra muito. E eu vou aqui então começar com quem trouxe o primeiro comentário, foi o Haridashana. Haridashana, minhas reverências. Haridashana sempre também com seus estudos, suas palestras muito elucidativas. Com tantos benefícios que a Bhakti Yoga proporciona, é muito triste, inconcebível, que mesmo após ouvir e tomar ciência de toda essa sabedoria, lamentavelmente, recentemente, um devoto de décadas no processo desperdiçou isso por ter cometido uma gravíssima ofensa, a ofensa do elefante louco. Temos aqui também a Shama Sundara, Jai Mataji, Hare Krishna, manda um abraço aí para o Madana Mohana. É outro Madana Mohana, tá, Márcio Claro? Reverências também, bom dia. Aqui o Haridashana também está trazendo aqui uma informação importante. Além da célula, deixa eu ver se ele já tinha comentado alguma coisa sobre isso. Só um minutinho. Além da célula de Niterói, no Ingá, vou inaugurar neste domingo, dia 23 de março, mais uma célula em Niterói, em Maricá, no Lar Fraternidade Luz e Amor, no Pomar da Gratidão. Estudos da Bhagavad Gita e Chaitanya Charitamrita e outras literaturas do Vaishnava Dharma. Hare Krishna, Srila Prabhupada e o casal Radha Krishna e todos os Mahabhagavatas deem as bênçãos para mais essa iniciativa, esse empreendimento aí na propagação dos nomes de Deus e do conhecimento sobre Deus. A gente precisa conhecer Deus, né? E aqui o nosso Marcelo Magalhães, turma aqui do nosso Insta, por favor, eu já vou aqui chegar, que também tem muito comentário aqui. Que legal. Mahashraya Devidasi, minhas reverências também. Já vou chegar aqui em vocês, tá? Aqui o Suado Produções. Haribo, eu queria saber o horário das lives para eu poder me organizar para assistir. Elas ocorrem sempre às 8 da manhã. Só que tem um detalhe. Eu, Haridashana,
São poucos devotos que fazem simultaneamente a transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. A maioria faz só pelo Facebook, tá? Então, pega aí o endereço também, ISKCON Rio de Janeiro. ISKCON, I-S-K-C-O-N, Rio de Janeiro. Aí você se conecta com o nosso Facebook, porque todo dia às 8 da manhã no Face tem. Se você não tiver o Facebook, aí complica, tá? Mas, se não, você vai no nosso endereço do YouTube, que é ISKCON Rio Bhakti Center, tá? Aonde ficam alocadas todas as aulas. Claro, mas aí você não vai estar assistindo ao vivo, tá? Por isso, então, eu recomendo o YouTube, o Facebook, tá? Porque aqui pelo Instagram, nem todo dia está a transmissão acontecendo, entendeu? Mas no Face, é todo dia. Todo mundo que transmite as aulas, que é de domingo a domingo, tá? Ela está sendo transmitida pelo Facebook. Depois ela é alocada no YouTube. E alguns devotos, repito, fazem simultaneamente pelo Instagram. Tá bom? Bom dia para você também, Suado. Muito obrigado por sua participação, tá? E seu interesse. Vamos aqui então. Ô Marcelo, eu vou primeiro aqui me ater aqui a um comentário do Madana Mohana. Depois eu venho até você, porque essa sua questão enfim, é incrível, né? É muito importante. E o Madana Mohana, que também traz um tópico aqui bem legal, deixa eu ver. Nessa era de Kali Yuga, devemos sempre ficar atentos na hora de abrir e a hora de fechar a cidade dos nove portões. É incrível, filosófico. A cidade dos 9 portões é o nosso corpo. Quando a gente acorda, nós temos os 9 portões. São aqui, né? 2 ouvidos, 2 olhos, a narina com as 2 entradas, a boca. Então, só aqui são 2, 4, 6, 7. O ânus, né? E também a parte genital. Então, no Srimad Bhagavatam, tem uma abordagem muito interessante que trata exatamente desse tema, né? A cidade dos 9 portões, o controle que a gente deve ter desses 9 portões, para que a gente possa estar atento, né, de como é que a gente está lidando nesse plano de existência e conectando, né, nesse mundo com todas as distrações desse mundo material, usando esses 9 portões. Obrigado, Madana Mohana. Aí o Suado Produções fala aqui, isso é lindo, estou começando a ler o Gita, estou vendo vídeos, realmente você vai se sentindo mais imerso e sente mais e mais vontade de ler, conhecer. Hare Krishna! É isso. Temos aqui uma prova vívida do que nós estamos falando. Muito bom. Claro, todos nós somos provas disso também. Mas é muito legal quando uma pessoa que conectou, que está se conectando, ela já traz essa realização, porque fortalece, inclusive a todos nós, né? Isso traz o utsaha, né? O entusiasmo para a vida espiritual. É assim que funciona. Você começa uma conexão e a coisa vai ganhando corpo e vai crescendo e você quer saber mais e mais e mais e mais. Entendeu? É assim que funciona, né? Ainda mais quando se trata de saber sobre Deus, imagine, né? Então ele complementa aqui, uma luta constante contra a Maya. Realmente, é tudo uma ilusão. Esse mundo aqui, ele é complexo, é bem complexo mesmo. Suado, você mandou bem, tá? Obrigado aí por sua participação. E aqui nós temos aqui o Marcelo Diamantino. Hare Krishna, bom dia, meu queridão. Um prazer ter você aqui conosco, tá? Então, o Mary Krishna comenta, o fato de ouvir já traz bênçãos? Totalmente. Porque nos 9 estágios de Bhakti Yoga, que eu falei, o primeiro é Shravana, ouvir. Você já começa ouvindo sobre Deus, você já vai se purificando. Porque, como dizem os evangélicos, esse nome tem poder. Então, ouvir sobre Deus, os tópicos sobre Deus,
o nome de Deus, isso já é muito poderoso. Como dizem os cristãos, né? Glorificado seja o vosso nome. Então, o Shravana é o início de toda a vida espiritual. Quando você coloca a sua função auditiva para ouvir sobre Deus, isso já vai promovendo uma purificação. E de tanto ouvir, você vai poder falar sobre Deus. Entendeu? Porque você já começa a ficar ambientado, assim, capacitado para poder, claro, sem especulação, ouvir aquilo que você ouviu dos devotos, né? Esse é o princípio, repito, dasa no dasa, né? Como servo do servo de Deus. Então, não só traz bênçãos, como traz purificação, Mary Krishna. Muita purificação. Tá? Aí você Shravana, Kirtana. Aí você ouve muito. Isso, inclusive, é o que acontece no mundo material, ouvir coisas mundanas. Você ouve muito sobre um assunto, ou sobre, por exemplo, uma pessoa. Aí você vai poder falar sobre aquela pessoa, e aí você já fica sempre conectado, se lembrando daquela pessoa. Shravana Kirtana, Vishnu Smaranam. Smaranam significa lembrança de Vishnu, nome de Deus, né? O Senhor Vishnu é Deus que trabalha nesse mundo material, que promove toda a existência material. Não é isso? Então a gente vai ouvindo sobre Deus, a gente vai poder falar sobre Deus e a gente vai estar sempre se lembrando dele. Aí a coisa vai fluindo. Aí a gente vai querer servir Deus. A gente vai assim fazer orações para ele, desenvolver amizade com Deus, entendeu? Servi-lo, né? Servi-lo amorosamente, desenvolver amizade com ele e depois entregar a nossa vida totalmente para ele. Então esse é o processo, 9 processos de Bhakti Yoga, entendeu? E aí o nosso querido Marcelo Magalhães. Oi, Drica Lima, bom dia também para você, tá? Ele fala aqui, Mahamantra é a essência do serviço devocional? Mahamantra é, assim, ele é o remédio. Quando nós temos uma doença, você tem que tomar o remédio dentro de uma disciplina, né? Para que o remédio possa operar o seu efeito no organismo para promover a cura. Claro, diante de uma enfermidade, você vai ter o remédio indicado, você vai ter, normalmente, as recomendações médicas, o que você pode fazer, o que você não deve fazer. E você vai ter também, normalmente, uma dieta. Olha, esses alimentos aqui você deve evitar. Então, a nossa doença do esquecimento de Deus, ela também deve ser tratada de forma ampla, de forma integral. Mas o remédio é o que vai ali atuar no organismo, e se ele é ministrado de acordo com a recomendação médica, de acordo com a prescrição, ele vai ali agir no organismo. Então, dentro do conceito da enfermidade de ter esquecido de Deus, o Mahamantra é tudo. É ele que vai possibilitar uma purificação muito acentuada no nosso coração. Entendeu? Esse cantar, ele é muito poderoso, sobretudo nessa era de Kali, nesse mundo louco que a gente está vivendo, frenético e louco, né? Totalmente louco. Muitas pessoas perdidas, completamente perdidas, desorientadas, desperdiçando seu tempo, sua vida. Então o Mahamantra, ele é o principal filtro revelador de Deus, entendeu? Agora, claro, a gente tem que seguir uma dieta. É importante, nós estamos doentes, temos um remédio, mas espera aí, eu também tenho umas recomendações médicas. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo evitar? Então, nessa doença do esquecimento de Deus, para a gente poder se curar dessa enfermidade, existem as recomendações também, tá? A disciplina de Bhakti Yoga, condutas, entende? Por exemplo, é recomendado a gente sempre procurar acordar num horário
mais auspicioso para a prática meditativa. A gente logo se banhar para poder purificar o corpo físico. A gente se alimentar de Krishna Prasada, um alimento que é oferecido a Krishna. A gente ter uma atividade prática, devocional, servindo Krishna. E por aí vai. Vegetarianismo, obviamente, né, como elemento fundamental. Então são muitas coisas que a gente deve evitar. Então está tudo incluso, né? O remédio, a dieta, prasadam, Krishna Prasadam, e recomendações, yama, niyama, né? O que é favorável? Eu devo aceitar tudo que é favorável para a vida espiritual, rejeitar tudo que é desfavorável. Amanhã vai ter lá a rave. A rave ainda existe, nem sei se existe rave ainda. Mas enfim, a rave tal não sei aonde. Imagina. Isso é um ambiente apropriado para quem está numa jornada espiritual, a não ser que vá lá para distribuir livros, né? Fora isso, não é um ambiente, eu não vou perder tempo com isso, entendeu? Né? Eu quero acordar cedo no dia seguinte, eu quero fazer minha japamala, eu quero estar apto para, enfim, me relacionar com Krishna através do seu santo nome. Então o Mahamantra, eu posso dizer que sim, é a essência de é o que vai revelar tudo, entendeu? É fundamental o cantar do Mahamantra Hare Krishna, tá? Então, gente, estamos aqui já perto de 9 horas. Não observo mais nenhum comentário de vocês. Eu acho que a gente já pode ir ficando por aqui. E sempre lembrando, Haridasha, teremos esse final de semana o seminário do Mahabharata. Me informe, por favor. Nós temos feito, Haridasha tem promovido o estudo do Mahabharata de 15 em 15 dias. E, portanto, eu não estou certo se esse domingo agora, não me recordo se domingo passado teve. Mas, enfim, temos as atividades aqui no Rio de Janeiro, em todos os centros de pregação da ISKCON, no mundo todo. Você, onde estiver, procure se conectar com o centro de pregação da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, para que você possa não vai ter não, né? Tá, não é nesse domingo então não. Não vai ter o Mahabharata nesse domingo não. Mas que você possa então ingressar no maravilhoso mundo de Bhakti Yoga, tá bom? Sob a luz do farol que é Srila Prabhupada. Tá bom, gente? Bom final de semana para todos. Vou ficando por aqui. Hare Krishna, muito obrigado a todos vocês pela participação. Srila Prabhupada aqui. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Fico por aqui.